laid out on the ground in a pool of blood. But the question then becomes, who attacked Jacob Fatu? The most... Get medical right now. Medical. Hey, take it easy, Jacob. Don't move. All right, hey, Jacob. Parece que a carreira de Jacob Fatu pode realmente ter acabado. Cara, eu não ficaria surpreso se a WWE simplesmente o dispensasse no próximo ano ou algo assim. Certo, Jacob Fatu supostamente teria um papel muito importante na luta War Games que está por vir no Survivor Series. Agora, obviamente, Jacob Fatu foi uma das maiores estrelas que surgiram em 2025 e, atualmente, ele ficará afastado devido a uma lesão não relacionada à luta livre. Supostamente, dizem que isso vai durar até talvez bem dentro de 2026. Então estou presumindo que talvez em março ele consiga voltar para a WrestleMania, mas realmente parece que será um afastamento bem longo, certo? Uma lesão não relacionada à luta livre que o manteria fora da TV por um período prolongado. O relatório indica que isso pode até se estender para 2026, meus irmãos e irmãs. Agora eu nem sei o que está acontecendo, cara. Será que ele voltou a fazer coisas de gangue? Será que está fazendo algum blind work? Será que levou um tiro? Sabe o que eu quero dizer? Pode ser algo tão extremo assim ou pode ser algo simples, como ter escolhido o peso errado na academia e ter rompido o peitoral, o tríceps, o ombro ou o manguito rotador. Ele pode ter distendido o músculo posterior da coxa ou destruído o joelho, ou talvez tenha tido uma emergência médica que não estão divulgando ao público. Independentemente do que esteja acontecendo, um cara do porte de Jacob ficar de fora assim é uma perda monumental para o SmackDown. Pense no que ele trazia para o ringue. Ele tinha uma presença inegável, uma aura de invencibilidade. Ele simplesmente parecia um jogador de evento principal. Dominava em todas as lutas, e mesmo quando não vencia, fazia todos os outros parecerem bons. Agora, com Roman Reigns fora e Cody Rhodes, bem, digamos que Cody não está exatamente incendiando o mundo, o SmackDown precisa desesperadamente de alguém para carregar o peso. Jacob Fatu era esse cara. E agora ele se foi. Mas sejamos honestos, mesmo que ele volte em março, será que conseguirá recuperar aquele momento? O cenário mudou. As histórias seguiram em frente. Os fãs são volúveis. Eles seguem em frente rapidamente. Vamos voltar um pouco e olhar para a trajetória da carreira de Jacob Fatu. Ele estreou em 2023 como uma força da natureza absoluta. O visual, a força, o domínio puro, era inegável. Ele parecia um monstro do wrestling à moda antiga. Parecia um main eventer desde o primeiro dia. As primeiras rivalidades foram fantásticas. Ele tinha uma química incrível com todos que enfrentava. Derrotou facilmente caras como Karrion Kross, Ricochet e então WrestleMania 41 contra La Knight. Esse foi o auge, não foi? Vencer La Knight pelo campeonato dos Estados Unidos? Parecia o momento em que ele realmente chegou. Ele foi colocado como a próxima grande estrela. E o reinado como campeão dos Estados Unidos foi bem bom. Ele tinha aquela coisa estranha de entrar com o cinturão virado para trás, o que era meio excêntrico, mas era um detalhe pequeno. As lutas eram sólidas, ele era tratado com respeito. Mas então, tudo começou a desmoronar. Perder o título no Night of Champions foi um revés, claro, mas não o fim do mundo. A derrota para Solo Sikoa no SummerSlam, aí começou a queda. E então as decisões de roteiro ficaram simplesmente confusas. A interferência constante, a necessidade de várias pessoas para ajudá-lo. Isso só minou sua credibilidade. Ele não conseguia vencer Solo sozinho? Precisava de Jimmy Uso e Sami Zayn? Não é assim que se constrói uma estrela. Isso só o faz parecer fraco. E então, o confronto bizarro com Drew McIntyre nos bastidores, com aquela promo ridícula sobre querer desafiar Cody Rhodes. Foi simplesmente constrangedor. Foi uma indicação clara de como estavam desesperados para preencher a programação. E não vamos esquecer a forma como estão tentando reviver Solo Sikoa. Ele está lá com aquela nova pintura facial, tentando ser esse chefe tribal intimidador. Não está funcionando. Solo não consegue ocupar o lugar de Roman. Ele não tem o carisma, a presença, o poder de estrela. E colocá-lo junto com um monte de lutadores de baixo card com pintura facial só o faz parecer ainda menos convincente. A ausência de Jacob Fatu só amplifica isso. Quando Jacob estava por perto, Solo parecia uma ameaça legítima. Agora, ele está apenas lá. E honestamente, não é só sobre a ausência de Jacob. É sobre o que isso diz sobre o estado geral do SmackDown. A saída de Roman Reigns deixou um vazio enorme. Cody Rhodes, ele simplesmente não está carregando o peso da marca. Drew McIntyre está com dificuldades. Braun Strowman.
Tudo parece desesperado, como se estivessem se agarrando a qualquer coisa para preencher 2 horas de televisão toda semana. E a falta de uma visão coesa é gritante. Lembra quando Seth Rollins foi o cara, por um tempo? Eles estavam empurrando ele como a próxima grande estrela. Ele ganhou a maleta do Money in the Bank, por um breve momento, parecia que algo empolgante estava prestes a acontecer. Mas então, eles simplesmente abandonaram tudo. O personagem de Visionário, a falta de um nome por meses, foi um desastre. E agora, Seth está lidando com suas próprias lesões e histórias sem brilho. E a dependência de Seth Rollins só destaca o quão limitado está o elenco. Eles não têm profundidade para construir histórias sustentáveis. Eles precisam de alguém que assuma a liderança, alguém que tome as rédeas. Jacob Fatu deveria ser esse cara. E agora that broke out in 2025, and currently he's going to be out with a non-wrestling related injury, supposedly it says, right, up until maybe well into 2026. So I'm assuming maybe like March. I'm saying like maybe he's going to be able to make it for WrestleMania, but it really looks like it is a really extensive time off, right? Non-wrestling related injury that would keep him off of TV for an extended period of time. The report indicates that it could be even extended into 2026, my brothers and sisters. Now, I don't even know what's going on, man. Is he like back doing some like, you know, like gangbanging? ele se foi. Olhe novamente para a trajetória da carreira de Jacob. Ele foi construído como um vilão monstruoso. Ele rivalizou com os melhores e fez todos eles parecerem bons. Mas então, ele perdeu aquela aura, perdeu aquela sensação de invencibilidade. Começou a parecer mortal. E então, desapareceu. E agora, o SmackDown é apenas uma sombra do que já foi. É uma história de advertência, na verdade. Um lembrete de que até as estrelas mais promissoras podem desaparecer se não forem bem administradas. Um lembrete de que o wrestling é um negócio e, às vezes, os planos mais bem elaborados dão errado. Um lembrete de que, às vezes, você simplesmente não consegue substituir uma estrela. E o fato de estarmos discutindo se ele vai ou não voltar para a empresa é simplesmente de partir o coração. Está claro que isso não é apenas um contratempo temporário. É um sinal de um problema muito maior dentro da empresa. A esperança é que, quando ele voltar, seja lá quando for, consiga recuperar aquela magia. Mas, por enquanto, o SmackDown está perdido sem sua maior estrela. E eu acho que isso vai ser ou assim, ou Jacob Fatu vai ficar na WWE por muito tempo, vai ser um nome da casa, ou vai ser dispensado nos próximos 2 anos. É uma das duas coisas. Infelizmente, a WWE não parece gostar muito de gente que vem de fora, especialmente alguém como Jake, que já tem 33 anos. Ele não começou a lutar até uns 27 ou 28 anos. Então, pelo menos ele é samoano, da família Fatu, primo do Roman Reigns e tal. Isso pode protegê-lo um pouco. Mas, como está agora, ele realmente precisa mudar o rumo da carreira, porque depois dessa lesão, quando voltar, tem que voltar com força total. Talvez isso seja bom a longo prazo, porque toda essa coisa com o Drew McIntyre foi péssima. E se ele voltar com um grande recomeço em 2026, aí sim, talvez consiga começar do zero e fazer grandes coisas, porque do jeito que estava hoje, não ia funcionar. E aí, sabe, a pior coisa que poderia acontecer, a pior mesmo, é mandarem ele para o NXT. Isso é praticamente uma sentença para qualquer talento veterano e respeitável nesse ponto. E eu acho que é porque eles não sabem como usá-lo direito. Eles só querem dar mais tempo para ele aprender, para fazer alguma coisa. Mas, sinceramente, a WWE não sabe como tratar talentos samoanos. Roman Reigns é a exceção. Quantos anos o Roman está na WWE? Uns 15 anos? E ainda é o cara principal. Isso é prova da dedicação dele, do seu profissionalismo e da sua capacidade de se manter no topo. Mas muitos outros samoanos, como os Usos, são bons, mas não são o evento principal. E acho que é porque a WWE não sabe como retratá-los como algo além de uns caras de Samoa. E é por isso que acho que essa lesão do Jacob Fatu é um grande retrocesso. Ele tinha potencial para ser um nome de evento principal. Tinha o visual, tinha presença, tinha habilidade. E estava começando a conquistar o público. Mas agora vai ficar fora pelo tempo que precisar para se recuperar. E quando voltar, vai ter que começar tudo de novo. Vai ter que provar tudo de novo. E não há garantia de que vai conseguir. Por isso, digo que essa é uma grande oportunidade para a WWE fazer algo diferente. Mostrar que pode tratar talentos samoanos com respeito. Dar a eles a chance de brilhar. Deixar que sejam quem são. Deixar que contem suas próprias histórias.
E, sinceramente, estou tentando ser otimista, mas tudo parece tão previsível. Toda a trajetória de um novato promissor sendo interrompida por lesão e inconsistências no booking. É um padrão trágico, e já aconteceu tantas vezes antes. E acho que é isso que frustra tantos fãs. Não é que não queiramos ver novos talentos terem uma chance. É que queremos vê-los realmente terem uma chance de verdade, uma chance que não seja tirada por decisões míopes e falta de visão. Como eles lidaram com o Maga, por exemplo. Um vilão monstruoso genuíno, algo realmente especial, e eles simplesmente o desgastaram até o fim. Usaram e descartaram. E a falta de planejamento a longo prazo é sempre o maior problema. Eles ficam presos no imediato, no próximo pay-per-view, no próximo aumento de audiência, e perdem de vista o panorama geral. O futuro da empresa. O legado que estão construindo. E nem estou falando de histórias extravagantes e exageradas. Estou falando de respeito básico. De permitir que os talentos se expressem. De dar a eles uma plataforma para se conectar com o público. De fomentar um senso de autenticidade. E, neste momento, isso está faltando. Há uma sensação generalizada de artificialidade, a impressão de que tudo está sendo ditado de cima, que a criatividade está sendo sufocada. E é por isso que a notícia da aposentadoria de Jacob Fatu, junto com os detalhes sobre sua lesão, soa tão definitiva. Não é apenas o fim de uma carreira. É um símbolo de um problema maior. Um reflexo de um sistema que prioriza ganhos de curto prazo em detrimento de investimentos de longo prazo. Os detalhes que surgem agora, a gravidade da lesão, o tempo de recuperação, as discussões sobre uma possível aposentadoria, tudo pinta um quadro sombrio. Sugere que isso não foi apenas um pequeno contratempo. Foi um ponto de ruptura. Um momento em que Jacob percebeu que o desgaste em seu corpo e espírito era simplesmente alto demais para continuar. E essa é a verdadeira tragédia. Não apenas para o próprio Jacob, mas para os fãs de wrestling que estavam animados para ver o que ele poderia ter se tornado. É uma perda para a indústria como um todo. Um lembrete de que até os artistas mais talentosos estão vulneráveis aos caprichos de uma máquina corporativa. É difícil ignorar a sensação de que o wrestling perdeu um pouco o rumo. O foco no espetáculo e no poder das estrelas ofuscou a importância da narrativa e do desenvolvimento de personagens. Os fãs desejam autenticidade, mas muitas vezes recebem uma dieta de drama fabricado e resultados previsíveis. E é por isso que a carreira de Jacob Fatu, de muitas maneiras, se torna uma história de advertência. Um lembrete de que, mesmo com imenso talento e potencial, o sucesso no wrestling profissional está longe de ser garantido. Exige mais do que apenas atletismo e carisma. Exige paciência, resiliência e disposição para navegar em um sistema complexo e muitas vezes implacável. Mas, honestamente, também é um sinal de força. É preciso coragem para abandonar um sonho, especialmente quando esse sonho está tão perto de ser realizado. É preciso honestidade para reconhecer que seu corpo e mente não aguentam mais. E é preciso um certo nível de autoconsciência para priorizar seu bem-estar acima de tudo. Então, embora seja triste ver Jacob Fatu se aposentar, também é inspirador. É um lembrete de que há mais na vida do que o wrestling profissional. Que existem outros sonhos a perseguir, outras paixões a explorar. E que, às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é ir embora. É hora de a WWE olhar de forma séria para sua abordagem ao desenvolvimento de talentos e ao agendamento de lutas. Ouvir os fãs. Valorize our creativity. Priorizar a visão de longo prazo em vez dos ganhos imediatos. E talvez, apenas talvez, eles aprendam com a história de Jacob Fatu. Talvez entendam que a verdadeira grandeza não se mede em campeonatos ou vendas de pay-per-view. Mede-se nos corações e mentes dos fãs. Trata-se de criar momentos que durem para sempre. Momentos que inspirem. Momentos que deixem um legado duradouro. O mundo do wrestling precisa começar a valorizar o ofício. Apreciar o trabalho árduo e a dedicação necessários para entrar naquele ringue. Não é apenas entretenimento, é uma forma de arte. E, como qualquer forma de arte, merece ser tratada com respeito. E talvez, apenas talvez, as futuras gerações de lutadores tenham uma experiência melhor do que Jacob teve. Talvez recebam a oportunidade de alcançar todo o seu potencial. Talvez sejam mais do que apenas peões em um jogo corporativo. É uma pílula difícil de engolir. A perda de uma carreira promissora. A constatação de que até os melhores podem ser derrotados. Mas também é um chamado para despertar. Uma chance de recomeçar. Um momento para reavaliar o que realmente importa. E assim, nos despedimos de Jacob Fatu. Agradecemos pelos momentos que ele nos deu. E esperamos que ele encontre paz e felicidade no que escolher fazer a seguir. O mundo do wrestling sentirá sua falta, mas seu legado viverá.
Um lembrete de que, mesmo em um mundo de drama fabricado e resultados roteirizados, ainda há espaço para talento genuíno, dedicação inabalável e coragem para seguir seu próprio caminho. A conversa precisa mudar. Além da análise superficial de lutas e histórias, precisamos começar a discutir o custo humano do wrestling profissional. O desgaste físico e mental que isso causa nos artistas. Os sacrifícios que eles fazem. Os sonhos que perseguem. E a WWE precisa fazer parte dessa conversa. Precisa reconhecer os desafios. Precisa implementar mudanças. Precisa criar uma cultura de apoio e respeito. Porque, no fim das contas, é isso que realmente importa. Não os campeonatos. Não as vendas de pay-per-view. Mas o bem-estar dos artistas. A integridade da indústria. O futuro do wrestling profissional. A hora da mudança é agora. E, com sorte, a saída de Jacob Fatu sirva como catalisador para essa mudança. Um momento de reflexão. Um chamado à ação. Um lembrete de que, mesmo em um mundo de drama roteirizado e resultados fabricados, sempre há espaço para a esperança. E potencial para um futuro mais brilhante. Um futuro onde a forma de arte da luta livre profissional seja realmente respeitada. E onde os lutadores sejam valorizados como os artistas que são. Estou pensando no peso imenso das expectativas colocadas sobre esses lutadores. A pressão para entregar, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Não é apenas sobre o atletismo, a força, a agilidade, é sobre a narrativa, o trabalho de personagem, a capacidade de se conectar com o público, de provocar emoção, de transportá-lo para outro mundo, mesmo que esse mundo seja construído sobre movimentos cuidadosamente coreografados e resultados pré-determinados. E quando esse sistema começa a exigir mais do que um ser humano pode razoavelmente dar, as consequências podem ser devastadoras. Vemos as lesões, claro. Ossos quebrados, ligamentos rompidos, concussos. Essas são as cicatrizes visíveis dessa profissão exigente. Mas e quanto às feridas invisíveis? A fadiga mental, o esgotamento emocional, a sensação de isolamento, a erosão da identidade? Esses são os custos frequentemente ignorados, os fardos carregados em silêncio. A história de Jacob Fatu é um lembrete contundente dessa realidade. Seu talento era inegável, uma força da natureza no ringue. Ele trazia uma intensidade primal, uma ferocidade genuína que era cativante de assistir. Mas a agenda implacável, as viagens constantes, a pressão para manter uma certa persona, as expectativas da empresa, tudo isso cobrou seu preço. Vemos isso no desempenho diminuído de tantos lutadores ao longo dos anos, um declínio gradual que nem sempre é atribuível apenas à idade ou lesão. Muitas vezes é uma erosão lenta e insidiosa do espírito, uma rendição gradual a um sistema que prioriza o espetáculo em detrimento do bem-estar. Pense na trajetória narrativa em que tantos lutadores são empurrados. A ascensão à proeminência, o reinado como campeão, a inevitável queda em desgraça, as aparições de retorno, os programas de lendas, a aposentadoria eventual. É uma fórmula projetada para maximizar o engajamento do público, para criar altos e baixos emocionais, mas que frequentemente vem acompanhada de um custo humano significativo. O ciclo constante de triunfo e derrota, a pressão para se reinventar, a sensação de ser um produto em vez de um artista, isso pode ser incrivelmente prejudicial para a psique. E quando ocorre uma lesão como a que Jacob Fatu sofreu, não é apenas um revés físico, é a destruição de sonhos, uma percepção clara da fragilidade de uma carreira construída sobre esforço físico e narrativas cuidadosamente elaboradas. A WWE, e a luta livre profissional como um todo, precisa repensar fundamentalmente sua abordagem à gestão de talentos. Não basta simplesmente reconhecer os riscos inerentes à profissão, é necessário ativamente mitigar esses riscos, criar um ambiente onde os lutadores se sintam apoiados, respeitados e valorizados. Isso significa reduzir a carga de trabalho, fornecer acesso a cuidados médicos abrangentes, oferecer recursos de saúde mental e fomentar uma cultura de comunicação aberta. Significa ouvir os lutadores, entender suas preocupações e responder com empatia genuína e compromisso com a mudança. Há uma tendência de ver esses lutadores como mercadorias, como ativos a serem gerenciados para máximo lucro. Mas eles não são. Eles são seres humanos, com esperanças, sonhos e famílias. Merecem ser tratados com dignidade e respeito. Merecem ter a oportunidade de seguir suas paixões sem sacrificar seu bem-estar físico e mental. E merecem ser reconhecidos pela arte e dedicação que trazem ao ringue. A conversa precisa mudar de um foco em campeonatos e vendas de pay-per-view para um foco no custo humano da profissão. É uma conversa difícil de ter, potencialmente desconfortável para aqueles em posições de poder. Mas é uma conversa necessária.
Porque o futuro da luta livre profissional depende disso. A integridade da indústria depende disso. E o bem-estar dos lutadores exige isso. Imagine um sistema onde os lutadores sejam capacitados para defender suas próprias necessidades, onde tenham voz no processo criativo, onde sejam tratados como parceiros e não como peões. Imagine uma cultura onde a vulnerabilidade seja abraçada, onde a saúde mental seja prioridade, onde a busca pela excelência seja equilibrada com a preservação do bem-estar. Não é um sonho utópico, é uma meta realista que pode ser alcançada com um compromisso genuíno com a mudança. A saída de Jacob Fatu, embora indiscutivelmente uma perda para o mundo da luta livre, pode servir como catalisador para essa mudança. É uma oportunidade para reavaliar prioridades, desafiar suposições e criar um sistema mais sustentável e humano para a luta livre profissional. É um momento de reflexão, um chamado à ação, um lembrete de que a verdadeira grandeza não se mede em campeonatos ou vendas de pay-per-view, mas nos corações e mentes dos fãs e no bem-estar daqueles que os entretêm. Considere a arte envolvida na luta livre profissional. Não se trata simplesmente de executar movimentos, trata-se de criar um personagem, desenvolver uma história, conectar-se com o público, evocar emoção. É uma mistura complexa de atletismo, teatralidade e psicologia. E, como qualquer forma de arte, merece ser tratada com respeito. Os lutadores são os artistas, os contadores de histórias, os performers. E eles merecem ser reconhecidos por suas contribuições. A WWE tem a responsabilidade de ser líder nesse sentido. De servir de exemplo para o restante da indústria. De criar uma cultura de apoio e respeito. Não se trata de sacrificar lucros, trata-se de investir no futuro da luta livre profissional. Trata-se de criar um modelo sustentável que possa prosperar por gerações. Precisamos ir além da análise superficial de lutas e roteiros e começar a discutir o custo humano dessa profissão exigente. O impacto físico e mental sobre os performers. Os sacrifícios que fazem. Os sonhos que perseguem. E a WWE precisa fazer parte dessa conversa, liderando-a com transparência e um compromisso genuíno com a mudança. Isso não é um problema de algumas maçãs podres, é uma questão sistêmica que exige uma mudança fundamental de mentalidade. Trata-se de reconhecer que os performers são o coração e a alma da luta livre profissional. Sem eles, não há espetáculo. E o bem-estar deles é primordial. Que a história de Jacob Fatu sirva como um lembrete pungente da importância do autocuidado, de defender as próprias necessidades e de priorizar o bem-estar acima de tudo. Que seja um catalisador para a mudança, um ponto de virada na história da luta livre profissional. Que inspire uma nova geração de performers a exigir mais, a buscar excelência enquanto protegem sua saúde física e mental. Que inaugure uma era de maior transparência, responsabilidade e respeito dentro da indústria. Os ecos de sua partida ressoam além do ringue, um chamado para um futuro mais brilhante e sustentável para todos que ousam entrar no quadrilátero. Não se trata apenas de entretenimento, trata-se de dignidade humana. Não se trata apenas de entretenimento, trata-se de dignidade humana.